através de Neisa, de Érico, que faz todo um trabalho aí, que muitas vezes não é visto, mas sem ele nada disso aconteceria, vocês acreditem. Tá? E, claro, a vocês também por estarem conosco prestigiando essa agenda. Essa é uma terceira agenda, tá, que nós estamos desenvolvendo. E eu tenho certeza que será muito boa. Renata, muito obrigado pela sua presença, tá, pela sua Eu que agradeço. Tá, foi um prazer ter vocês aqui. Com você, Renata. Muito obrigada, Bertrand. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês só, por favor, me digam se todo mundo consegue visualizar. Claramente, Renata. Ótimo, excelente. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite, pela confiança. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje, especialmente com esse tema que eu tenho um carinho muito especial e que eu concordo com o Érico, acho que é um tema bastante atual, bastante relevante, especialmente nos dias em que a gente vive hoje, né? Então, a gente vai passar aqui na próxima hora batendo um papo sobre autenticidade, trocando experiências, e eu peço que vocês interajam comigo, seja pelo microfone, seja pelo bate-papo, que fica muito mais gostosa essa troca quando a gente compartilha. Então, fiquem super à vontade para fazerem perguntas, para participar, fazer comentários. Se não quiserem interromper e quiserem mandar pelo bate-papo a pergunta, assim que possível, eu paro e respondo. Tá? Vai ser um prazer trocar com vocês. Então, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Renata Charuti, eu trabalho hoje como desenvolvedora de talentos e também como coach. Toda a minha carreira foi construída com desenvolvimento de pessoas, então desde que eu comecei a trabalhar em recursos humanos, lá aos 16 anos de idade, eu já desenvolvi essa paixão pelo desenvolvimento humano. Então, eu trabalhei por 17 anos em grandes empresas multinacionais. Comecei a minha carreira na Ford, depois eu trabalhei na PepsiCo, trabalhei na Unilever, na Avon, e por último eu fui head de RH de um grupo do mercado de luxo que chama Richemont. É um grupo que tem as marcas Montblanc, Cartier e etc. E há 3 anos atrás, quando eu engravidei da minha primeira filha, eu resolvi colocar em prática um sonho que eu tinha de muito tempo, que era focar exclusivamente no que eu gosto, que é desenvolvimento de pessoas. E aí foi quando eu abri a consultoria Essentia, que tem esse foco e que hoje a gente trabalha muito com desenvolvimento de líderes, especialmente, mas com outras frentes de desenvolvimento também. Então eu brinco que não é trabalho, é hobby, porque eu realmente tenho muita paixão pelo que eu faço. E toda a minha formação ao longo desse caminho também foi voltada para o desenvolvimento de pessoas. Muito bem, então antes de entrar no nosso tema da autenticidade, eu queria trazer só um pouquinho de contexto aqui, né? Do que é importante a gente falar disso, especialmente nos dias de hoje. Por que o tema da autenticidade ele é tão relevante para a liderança? E não só para quem tem liderança de equipe, mas para quem exerce influência de forma geral, né? Às vezes a gente tem uma liderança indireta, que é ainda mais desafiadora muitas vezes do que ter uma equipe reportando diretamente para a gente. Isso serve também para a alta liderança, né? Para o quanto a gente exerce a automotivação, a gente busca os nossos objetivos, tem um impacto bastante amplo e bastante relevante. Então, frente a esse contexto, eu queria colocar para a gente discutir um pouquinho, né? Infelizmente, nós nos deparamos cada vez mais com números assustadores que demonstram o quanto o mundo corporativo está doente, né? As pessoas cada vez mais se ausentando do trabalho ou adoecendo com burnout, que é aquela síndrome do esgotamento profissional, com outras síndromes psicológicas, né? Síndrome do pânico, alguns casos até de depressão. A gente vê isso bastante frequentemente hoje em dia, inclusive no mundo corporativo. E acho que aqui tem 2 aspectos importantes para a gente considerar. Um deles é o quanto as pessoas muitas vezes precisam se moldar para estar no ambiente corporativo, né? Precisam se adaptar, às vezes chegando até a abrir mão de determinados valores, de determinadas crenças, chegam muitas vezes a ser alguém muito diferente do que elas seriam ou do que elas são fora do ambiente corporativo. O que naturalmente consome muita energia, traz um desgaste emocional muito grande e acaba tendo impactos aí até na saúde física e emocional. E o quanto o líder também tem uma influência em cima disso, né? A gente também vê hoje em dia nas organizações ainda, né, líderes que a gente chama de líderes tóxicos. São aqueles líderes que trazem, às vezes, um ambiente mais pesado, que cobra de uma forma excessiva a equipe, que não dá clareza para as pessoas ou não dá espaço para que as pessoas cresçam, para que as pessoas se desenvolvam e façam o seu trabalho da melhor forma, né? Então, a gente vê ainda hoje em dia, não dá para generalizar, obviamente tem líderes muito bons no mercado,
mas ainda existem líderes que as suas práticas de liderança não acompanham a realidade hoje das organizações, né? Cada vez mais as pessoas querem espaço para trabalhar, para se desenvolver, para compartilhar as suas ideias. E quando os líderes eles adotam esse tipo de postura, a gente percebe um distanciamento muito grande entre como as pessoas gostariam de ser lideradas e como elas efetivamente são. E tem uma série de pesquisas, obviamente, que trazem aí dados para que a gente entenda, né, o impacto disso. Então, é bastante conhecido e bastante antigo já o índice de colaboradores que deixam as empresas por conta dos seus líderes e não por outros aspectos, muitas vezes, né? Grande parte das pesquisas falam algo em torno de 70%, enfim, tem uma pesquisa mais recente da Michael Page, que fez com candidatos aí em processo seletivo, eles falam que 8 em cada 10 candidatos deixaram suas empresas por conta da sua liderança. Então, o impacto ele é realmente bastante relevante. No índice de engajamento também, tem pesquisas que indicam que 6 em cada 10 colaboradores não se sentem engajados, né? Não estão engajados com o trabalho, com o negócio, com a empresa, enfim, com a organização de forma geral. Então, são números muito relevantes e demonstram aqui para a gente a importância e a responsabilidade do papel do líder frente a isso tudo, né? O líder, sim, ele tem uma responsabilidade, ele tem o poder, muitas vezes, de transformar o ambiente num ambiente psicologicamente seguro, em que as pessoas sentem que são valorizadas, que são reconhecidas, que têm o seu devido valor, aí, sua devida contribuição para a organização. Eu vou só pedir, por gentileza, se vocês puderem deixar o microfone no mudo enquanto não estiverem falando, só para evitar os ruídos de fundo, tá bom? Obrigada. E aí tem um dado aqui interessante que eu quero compartilhar com vocês, que são estatísticas e pesquisas que mostram que pessoas felizes produzem mais do que pessoas infelizes. Então, tem um estudo de Harvard que fala algo em torno de 33% mais produtivas as pessoas felizes. Tem um outro estudo da Universidade da Califórnia que fala em 31%. Então, a gente percebe que pessoas que estão bem, que estão felizes, acabam tendo uma produtividade muito maior. E dá para perceber isso também através da neurociência. Eu sou uma apaixonada da neurociência, adoro entender de uma forma mais científica como é que funciona o cérebro do ser humano e os impactos que isso tem. E a neurociência, quando a gente entende um pouco, estuda um pouco mais o funcionamento do cérebro, a neurociência nos mostra que quando todos nós temos emoções, né, positivas e negativas. Sempre que nós temos mais emoções positivas ou sentimentos positivos, nós temos uma predisposição adicional de colaboração, de encontrar soluções de problemas, de resolver conflitos, de buscar alternativas. Por outro lado, o inverso também é verdadeiro. Quando nós temos emoções negativas, tudo isso acontece de uma forma prejudicada. Portanto, faz sentido, né? Pensando em felicidade, bem-estar, que as pessoas, quando elas se sentem melhor, quando elas têm mais emoções positivas, elas consigam realmente produzir mais. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, algum comentário desse contexto que eu trouxe para vocês? Tudo ótimo. Tudo bem. Legal. E aí, enfim, trazendo um pouco disso, então, a gente entra na importância da autenticidade dentro do mundo corporativo, especialmente quando a gente fala de pessoas que lidam com outras pessoas, né? O quanto a gente tem uma responsabilidade aí importante em contribuir para que esse ambiente seja menos tóxico, mais leve, de mais produtividade. E aí eu gostaria que vocês interagissem comigo agora pelo bate-papo. Quando a gente fala em autenticidade, o que vem à cabeça de vocês? Qual que é a primeira coisa que surge na cabecinha de vocês quando a gente fala sobre autenticidade? Vitor, por alguma razão eu não estou conseguindo ver o chat. Será que você consegue me ajudar? Ele não está aparecendo o pop-up aqui. Tudo bem, eu leio aqui para você, tá? Ah, tá ótimo, obrigada. Autonomia, verdade, liberdade, espontaneidade, eu falei. Verdade, transparência, sentimento, transparência, autoconhecimento, ser verdadeiro, ser transparente, identidade original, Excelente. verdadeiro, verdade,
ser quem é, sem rótulos e sem se preocupar com a coerção externa. Excelente, excelente. Ótimo. Muito obrigada, Vitor, por compartilhar. É de fato um pouco disso tudo que vocês trouxeram, né? Quando a gente olha lá na origem da palavra autêntico, né? Ele fala que é uma obra de arte que é original, não é uma cópia, né? Que trata-se de ser verdadeiramente genuíno, de ser interessado pelas questões, de ser você mesmo, como vocês próprios trouxeram, né? Do aspecto da psicologia positiva, a gente fala até que são experiências pessoais, né? Então, quando você age de acordo com o seu verdadeiro eu, que você consegue expressar o que você pensa e o que você faz de acordo com as suas crenças, com os seus valores. E aqui uma base fundamental para a autenticidade é conhecer a si mesmo, que é o famoso autoconhecimento que a gente, enfim, fala e ouve, né, em diferentes momentos, diferentes aspectos da vida. Então, não dá para ser autêntico sem se conhecer, né? Eu não consigo ser eu mesmo se eu nem sei o que isso significa de fato. Eu não sei quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, qual é a minha história de vida, né? A experiência pessoal tem um impacto muito grande nisso, porque se hoje eu sou quem eu sou, é por conta de tudo que eu vivi até aqui, né? E isso traz a autenticidade, porque a minha vivência é diferente da vivência de cada um de vocês. Ninguém tem duas vivências exatamente iguais, né? Podemos ter situações parecidas, similares, mas exatamente igual não temos. Então, a importância e a relevância da gente olhar para o nosso histórico, entender a nossa história e como é que isso impacta em quem eu sou hoje, né? Crenças que talvez eu tenha adquirido lá no passado, em determinada situação da infância ou de alguma experiência anterior de trabalho, que isso eu carrego até hoje, né? E a gente até questionar mesmo, será que essa crença hoje, no contexto em que eu vivo agora, continua fazendo sentido? Ou essa é uma crença que eu adquiri lá atrás, num contexto completamente diferente, que lá fazia sentido, e eu continuo carregando essa crença sem me questionar, né? Enfim, é um pouco de reflexão, da gente olhar para dentro, a gente se reconectar com a gente mesmo, para entender quem sou eu, né? E a partir daí, obviamente, desenvolver cada vez mais a nossa autenticidade. Claro que eu posso me inspirar em outras pessoas. Posso olhar para líderes ou para pessoas que eu admiro muito e me inspirar nessas pessoas. O que não dá é para a gente tentar ser uma cópia daquela pessoa, porque isso não é possível. E aí a gente acaba passando entre aspas, né, uma falsidade para o outro que as pessoas não compram, né? As pessoas, o Érico acho que falou disso no começo, né? A questão da confiança, tem relação com confiança, autenticidade. Eu só consigo estabelecer uma relação de confiança com o outro, né? E as pessoas confiam em quem é genuíno, em quem é autêntico, e não quem eles percebem, quem as pessoas percebem que está tentando imitar ou copiar uma outra pessoa. Então, é importante a gente falar desse aspecto mais amplo da autenticidade, porque não dá para ser um líder autêntico sem ser uma pessoa autêntica, né? Antes de ser um líder autêntico, eu preciso ser uma pessoa que realmente conhece os meus valores, conheço quem eu sou, o que eu valorizo, para poder expressar isso. E aqui eu quero convidá-los a fazer uma reflexão, portanto, né? Você faz o que você faz, né? Toma as ações, as atitudes que você toma hoje para agradar a você mesmo ou para agradar aos outros? Não precisam responder, é só uma reflexão que é importante a gente se fazer, porque às vezes a gente vai deixando a vida acontecer sem parar para olhar para dentro e ter certeza de que aquele é o caminho que eu escolheria, né? E não que escolheram por mim, que a vida foi me levando e que eu não parei para refletir em nenhum momento se aquilo era o que eu queria para minha vida. Então, essa reflexão é importante a gente fazer de forma geral, né? Tudo que eu faço, o que eu penso, as decisões que eu tomo, o que eu falo, é o que eu realmente gostaria de fazer e falar, ou eu estou fazendo isso para agradar outras pessoas? E aí a gente entra na questão da liderança autêntica, então, né? Que vem aí a teoria do livro do Bill George, que é um especialista, um americano especialista também em liderança, e ele traz um pouco desse conceito da liderança autêntica depois de ter feito uma pesquisa longa aí com 125 executivos das mais variadas regiões do mundo, para tentar entender por que eles eram líderes bem-sucedidos, né? Por que eram conhecidos como líderes autênticos. E aqui tem algumas questões que a gente traz que retratam um pouco dessa liderança autêntica. Interajam comigo de novo pelo bate-papo, por favor. Quando você pensa num líder autêntico, e se vocês já tiveram a sorte de ter algum líder autêntico aí ao longo da sua carreira, que características essa pessoa tem? O que o líder autêntico traz de diferente, talvez, de outros tipos de liderança?
Vitor, se você puder, por favor, me ajudar novamente. Não vendo. Com os próprios funcionários. Está conseguindo ouvir? Agora sim, estava cortando, agora estou ouvindo. Então, eu acho que a questão da ser leal, né? Ser leal consigo e ser leal com os funcionários. Ai, Denise, está cortando um pouco. Eu não sei se sou só eu que não estou te ouvindo bem, mas cortou bastante. Não, mas bem, então fica... Eu vou botar pelo chat. Tá ótimo. Obrigada, Denise. No chat aqui, viu, Renata? Joia. Pronto, a gente está tendo aqui empatia, inspiração, escuta, transparência, empatia. Excelente. Honestidade, admiração, coragem, trabalho em grupo. Perfeito. Comportamento condiz com a prática, mais empatia, sinceridade e lealdade. Excelente, excelente. Obrigada, Vitor. Empatia reina, né, na liderança e, sem dúvida nenhuma, ela é uma questão muito importante para um líder autêntico também, né? Quando a gente fala aqui das características da liderança autêntica em si, o primeiro ponto que vem tem a ver com o autoconhecimento que nós falamos recentemente, né? É um líder autoconsciente, é um líder que de fato conhece as suas próprias emoções, as suas fraquezas, as suas fortalezas, enfim, né? Quais são os seus potenciais, as suas vulnerabilidades, e ele não tem medo de ser quem ele é, né? Muito pelo contrário, ele é confortável em ser quem ele é. O líder autoconsciente, ele tem uma grande consciência de quem ele é e não do que ele é. Então, se ele é diretor de uma determinada área, de uma determinada empresa, ou um vice-presidente, ou um presidente, isso não tem importância, né? Ou a mesma importância do que quem é essa pessoa, que valores essa pessoa carrega, né? Em que ele acredita, como ele contribui para o desenvolvimento das pessoas, para a organização, para os negócios. Então, é muito mais o quem do que o que, né? Isso traz um pouco da questão do líder autoconsciente. Demonstra paixão pelo seu trabalho, né? Aquela pessoa que tem clareza de por que está ali, por que ele faz o que ele faz, né? Qual que é a ideia do que ele está fazendo, o propósito, o objetivo. Se importa com as pessoas e faz as pessoas crescerem. É aquele líder que... Porque ainda, infelizmente, existe, né, no mundo corporativo alguns líderes que quando ele vai contratar pessoas ou vai montar uma equipe, ele acaba não trazendo pessoas que eventualmente possam ser melhores do que ele em determinados aspectos. Por medo de perder a relevância, porque ele acha que ele precisa, como ele é o líder, ele precisa ser mais do que os outros, ele precisa ter mais conhecimento, ter mais habilidades, o que não é uma verdade, né? Porque, obviamente, uma pessoa é melhor em determinadas habilidades e ele é melhor em outras habilidades, e as pessoas deveriam se complementar. O líder autêntico, ele tem essa consciência, ele tem essa preocupação, não só com o que as pessoas pensam, mas também com o que as pessoas sentem. Que aspirações essas pessoas têm para a vida, para a carreira, né? Onde é que ele pode entrar para contribuir com o desenvolvimento, se antecipar aí as necessidades de desenvolvimento das pessoas e contribuir para isso. Então, a liderança autêntica, ela traz essa marca registrada muito forte, um líder que dá espaço para as pessoas crescerem e ajuda, né? Não simplesmente não atrapalha, mas ele ajuda que as pessoas realmente evoluam. É um líder que se torna mais humano, portanto, porque ele tem um autoconhecimento muito mais profundo, o que traz mais autoconfiança, porque ele sabe que as fortalezas, né, os pontos aí que ele tem realmente diferenciados, vão ajudá-los a superar as suas fragilidades e, portanto, ele está mais disposto a ser vulnerável. É um líder que pede feedback constantemente para as pessoas, inclusive para saber daquelas questões que às vezes não é tão fácil ouvir, né? Ele não pede só para pessoas que vão dizer que ele é ótimo, ele pede para pessoas que sejam críticos construtivos e que vão ajudá-lo a entender onde é que ele ainda pode trabalhar, onde ele ainda pode melhorar. Ele lidera sim com a cabeça, com a razão, né? Com o racional, mas ele também lidera com o coração. Não é um líder que esconde suas emoções, muito pelo contrário, ele não tem medo de compartilhar as suas emoções e assim ele se conecta com as pessoas. As pessoas, elas não se conectam pelo que a gente pensa, elas se conectam pelo que a gente transmite, né? Eu posso, obviamente, se eu tenho um pouco de juízo, dependendo da situação, até obedeço o meu chefe porque ele mandou, mas a conexão, o vínculo, ele realmente acontece por essa relação que a gente cria de confiança
e que naturalmente tem emoções envolvidas, né? Como a gente troca, como a gente faz essa troca de uma forma genuína, transparente, honesta, a gente fala das coisas que são boas, a gente fala das coisas que são difíceis, e assim a gente constrói em conjunto e melhora todo o cenário, o ambiente, os resultados, etc. Inspira, como vocês bem disseram, a equipe a ser aquilo que ela tem de melhor. Então, é aquele líder que ele é sensível para entender que as pessoas são diferentes e que com essa diversidade todo mundo ganha. Então, ele explora o potencial, explora no bom sentido, tá? Ele alavanca o potencial de cada membro da sua equipe ou de cada pessoa com quem ele tem a interação. De novo, talvez eu não tenha uma equipe direta, mas eu tenho relação com outras pessoas no meu dia a dia de trabalho e até na minha vida pessoal. Então, o quanto eu estou interessado de uma forma genuína e conectado com as pessoas a ponto de entender o que elas têm de melhor para entregar e ajudar com que elas liberem esse potencial. E por último aqui, mas não menos importante, obviamente, tem clareza sobre o propósito do seu trabalho, da sua liderança, da sua existência, né? É a brincadeira que eu faço sempre com o país, Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, ter clareza do seu propósito, ter clareza do seu objetivo, onde você quer chegar lá na frente, te ajuda, inclusive, a tomar escolhas melhores, a fazer escolhas melhores, né? A tomar melhores decisões. Porque isso me ajuda a saber, se eu for pela direita funciona, se eu for pela esquerda não tanto. Se eu não sei para onde eu estou indo, por que eu faço o que eu faço, fica muito mais difícil eu ter essa clareza também. Faz sentido isso para vocês? Alguma pergunta, alguma dúvida, comentários, por favor, vão compartilhando. Não? Não. Teve uma contribuição excelente aqui da Denise, né? Ela falando que o líder tem que ser leal com seus valores e reconhecer e acolher os valores dos liderados, né? A questão de ter afinidade e conexão de valores do líder e liderados. Pois a empresa é um local onde há encontro de valores humanos, onde as pessoas adoecem e se curam juntas. Maravilha, viu, Denise? Excelente, Denise, excelente. O seu ponto é extremamente relevante. De novo, as pessoas são diferentes, os valores também são diferentes. E o líder precisa ter essa habilidade de como é que ele concilia isso tudo, né? Talvez o maior desafio do líder não seja nem entregar os números ou entregar o resultado da organização, mas é como é que ele alinha os valores de cada pessoa da sua equipe aos valores da organização, né? Aos valores do grupo, ao que precisa ser entregue, a essa missão de fato, né? É um grande desafio, realmente, uma grande responsabilidade do líder. O líder que consegue exercer esse papel realmente é um líder muito diferenciado e que naturalmente consegue inspirar muito a sua equipe. Obrigada pela contribuição, Denise, muito bacana. E hoje, por que a gente vê que é tão difícil, né? Muitas vezes os líderes trazerem essa questão ou desenvolverem a autenticidade, né? Grande parte dos líderes, especialmente para quem está mais no início da carreira, acaba despendendo muito tempo, né? Ou se empenhando muito em se provar nesse mundo novo, né? Às vezes eu acabei de ser promovido para um cargo de liderança, eu preciso me provar nessa nova função, né? Porque eu fui reconhecido pelo que eu fazia até então. E de repente tem outras expectativas que as pessoas esperam de mim. Como é que eu me provo nisso? Então fica muito, às vezes, empenhado a se provar, a obter o reconhecimento do mundo exterior, né? Prestígio, status, um reconhecimento, uma valorização do seu trabalho, e acabam dedicando pouco tempo para essa autoexploração ou para ampliar esse autoconhecimento, né? Isso pode, obviamente, funcionar por um tempo, né? Manter esse líder bem sucedido, mas em determinado ponto da carreira, e esses 125 líderes que foram pesquisados aí ao longo do mundo, todos eles falaram isso de forma geral, né? Em determinado ponto da carreira, o líder acaba se questionando: eu estou sendo realmente quem eu gostaria de ser? Né? Eu acabei me tornando essa pessoa ou esse líder porque o contexto me trouxe até aqui? Ou será que foi de fato foram escolhas que eu fiz que me trouxeram até aqui? E acabam sentindo falta de algo mais interno, mais intrínseco, né? De uma conexão mais interior, não só esse reconhecimento externo, que é ter, né, às vezes dinheiro, status, enfim, prestígio e tudo mais. E agora eu queria compartilhar. Desculpa, alguém ia perguntar alguma coisa? Renata, eu queria só lhe perguntar uma coisa. Claro. Eu terminei não pegando bem a explicação em relação ao ser vulnerável. A minha questão é, será que ser vulnerável não pode também demonstrar uma certa fraqueza, uma incompetência, uma insegurança?
Perfeito, Marco. Excelente. Obrigada. O ser vulnerável é quando o líder ele desenvolve a sua autenticidade, né? O que significa que ele ampliou bastante o seu autoconhecimento. Ele tem clareza do que ele tem de muito positivo, quais são as suas fortalezas, onde é que ele é muito bom e que ele realmente faz a diferença. E assim como todo e qualquer ser humano, ele também tem as suas vulnerabilidades, as suas oportunidades de desenvolvimento, né? Todos nós temos. A gente reconhecendo isso ou não, todos nós temos. A diferença aqui nessa questão de estar disposto a ser vulnerável, talvez a expressão mais correta seria estar disposto a se mostrar vulnerável, né? A demonstrar para as pessoas que ele também é um ser humano, que ele também pode cometer erros, que ele não tem a verdade absoluta, né? Ele não é dono da verdade absoluta, e que ele pode falhar, e ele pode cometer erros assim como qualquer outro ser humano. Então, o líder autêntico, como ele é um líder mais humano, ele não tem grandes receios de se mostrar uma pessoa vulnerável, porque ele reconhece que todo ser humano é assim. E eu acredito também que você ganha o respeito da equipe quando você assume uma falha, né? Eu lembro de um exemplo que foi eu cometi uma falha simples na mudança de horário do integrante. Ele estava muito chateado comigo. E eu fiz assim, ó, eu falhei, mas a gente pode ajustar. Podemos combinar em tal data? E naquele momento ele, tá ótimo. Resumo. Então, assim, eu poderia ter N justificativas para falar. Mas quando eu falei ali, eu falhei, eu ganhei o respeito dele. Exato. E assim, isso me marcou bastante, né? Porque quando o líder fala que falhou, não é claro que a falha não tem que ser sucessivas, falhas que senão realmente mostram uma vulnerabilidade ali muito grande. Uhum. Mas quando você toma cuidado e consegue ganhar esse respeito da equipe, ela confia, ela fala assim, não, se ela falhar, ela vai me falar. Eu não vou precisar saber de outra pessoa. Perfeito. Eu acredito que a vulnerabilidade traz um respeito muito grande da equipe. Excelente, Juliana. Muito obrigada por compartilhar o seu exemplo. Acho que ilustra bastante bem o que a gente está falando aqui, né? Essa questão de associar o respeito à vulnerabilidade. Imagina nesse exemplo que a Juliana trouxe. Ela cometeu um erro, a pessoa estava chateada, ou seja, a pessoa percebeu o erro. Se ela se coloca na posição de não assumir o seu erro, de não demonstrar essa vulnerabilidade de que ela também falha, assim como qualquer outro ser humano, ela ia fingir que não errou, o funcionário talvez ia fingir que acreditou e a situação ia continuar desconfortável. A partir do momento que ela, primeiramente, né, o primeiro passo é reconhecer que de fato errou, e segundo, assumir isso para o funcionário, retoma a relação, né? Consegue retomar com base em confiança, com base em respeito. Então é nesse sentido que estar disposto a ser vulnerável, a se mostrar vulnerável, faz parte da autenticidade. Fica mais claro agora, Marco Antônio? Perfeito, perfeito. Legal, entendi bem. Ótimo. Obrigada. Muito bem, eu quero compartilhar agora com vocês 2 exemplos diferentes relacionados à autenticidade. Um não tão bem sucedido e o outro bastante bem sucedido relacionado a isso. Eu não sei se vocês se lembram, mas teve aquele caso da Enron, que era uma companhia de energia americana, faz bastante tempo isso já, né? Mas que foi líder mundial na distribuição de energia e de comunicações. Chegou a faturar, no ano antes da falência, 101 bilhões de dólares, tinha 21 mil funcionários, bastante reconhecida, enfim, muitas pessoas tinham sonho de trabalhar nessa empresa e, de repente, um ano depois, ela decretou falência, né? E aí, enfim, a empresa realmente desmoronou. O que isso tem a ver com autenticidade, né? E foi discutido muito, as pessoas aprofundaram muito aí no estudo do que aconteceu com a Enron, por que ela chegou à ruína dessa forma de um ano para o outro. E uma das conclusões que eles chegaram foi: a Enron ela começou a recrutar excelentes talentos do mercado, o que não tem nada de errado com isso, né? Tá tudo certo recrutar talento, mas os melhores talentos. Ela foi lá e buscou os melhores nomes do mercado para diferentes posições. Elas pagavam extremamente bem para essas pessoas, o que também não tem nada de errado. Depois, a sequência de coisas é que às vezes traz uma cultura mais complicada, né? E à medida que ela foi criando esse cenário todo, ela construiu uma cultura muito focada em talentos. O que significava não ter muito espaço para ser vulnerável. As pessoas, esses talentos que foram contratados com salários altíssimos, né, e que foram contratados por serem reconhecidos como talentos, como talentosos, como brilhantes, primeiramente, elas não se sentiam confortáveis em assumir que elas talvez tivessem cometido um erro ou tivessem uma falha, enfim, para poder corrigir a rota. E elas não aceitavam demonstrar essa vulnerabilidade para ninguém, porque senão aquele rótulo de talentoso
poderia cair por terra, porque eles eram conhecidos como pessoas brilhantes. Então, isso acabou virando uma cultura dentro da organização, em que permeou de uma forma em que a possibilidade de ser autêntico, a possibilidade de se mostrar vulnerável, ou de levantar a mão e falar, olha, acho que aqui temos um problema, ou eu cometi uma falha, ou nós cometemos uma falha, não era viável fazer isso. E aí a questão toda foi virando uma bola de neve, até que, enfim, alguns números aí foram alterados para continuar mostrando aí o faturamento da companhia e terminou aí na falência da Enron. Então, esse é um exemplo de um ambiente que não era propício para a autenticidade, de líderes, né, de grandes executivos que foram contratados por conta dos seus talentos e também não tinham essa mentalidade de eu posso sim assumir essa minha responsabilidade, porque eu tenho tantas outras coisas boas e isso não faz de mim pior, né? Não tinham essa mentalidade. Então, foi muito complicado e levou a empresa à falência. Por outro lado, nós temos um exemplo positivo aqui da Xerox, que também é uma empresa americana, essa no setor de tecnologia da informação. Lá por volta também de 2000, 2001, acabou entrando em problemas financeiros, então acumulou nesse momento 18 bilhões em dívidas. Por conta disso, o preço da ação, né, estava despencando, foi realmente em queda livre. Para completar o cenário, tinham aí investigações também nas suas práticas de contabilização de receita, e foi quando eles resolveram nomear uma mulher, a Anne Mulcahy, para ser a CEO da empresa. O que foi uma surpresa para muitas pessoas, inclusive para a própria Anne. Por quê? Ela tinha 25 anos já na empresa, mas toda a trajetória dela tinha sido só na área de vendas e em áreas administrativas. Ela não tinha nenhuma experiência com a área financeira, nenhuma experiência com produção, com pesquisa e desenvolvimento, não tinha experiência com outras áreas, né? Então, ela se perguntava, e muitas pessoas questionavam, como é que ela vai lidar com essa crise toda sem ter experiência nas áreas que são tão importantes para lidar com a crise. Mas a Enit, ela tinha uma série de características bastante positivas e que levaram, obviamente, ela a essa nomeação, né? Primeiro que ela era muito reconhecida e tinha muita credibilidade como uma líder autêntica. Ela tinha, obviamente, depois de 25 anos trabalhando na empresa, muito conhecimento sobre a organização. Então, ela encarou o desafio, aceitou, foi lá. E o que ela fez logo de cara? Ela se reuniu pessoalmente com 100 presidentes, com 100 principais executivos, executivos da organização, numa conversa muito honesta e muito aberta, querendo saber quem é que continuaria, que estava disposto a continuar no barco com ela, mesmo frente a todos os desafios que eles teriam pela frente. Ela sabia que ela enfrentaria a resistência de algumas pessoas, etc. E por isso ela quis colocar as cartas na mesa já desde o princípio para saber com quem ela poderia contar. Nesse momento, 2 pessoas foram embora. Os outros 98 resolveram ficar. E aí ela usou de toda a autenticidade dela, de uma forma bastante genuína, reconheceu as suas fragilidades, compartilhou onde é que ela achava que ela podia contribuir, onde é que ela não tinha conhecimento e que talvez ela não fosse a melhor pessoa para ajudar, e por isso ela empoderou aí vários desses executivos para terem autonomia, para fazerem a roda continuar girando. E, obviamente, ela tomou muitas decisões difíceis, né, ao longo de todo esse processo. Ela tinha autenticidade de uma forma tão expressiva que eu lembro que tem uma entrevista em que ela conta que num dos dias, ela voltando para casa, ela travou no meio do caminho, dirigindo o carro, ela teve que parar o carro no meio da estrada, ela não conseguia chegar em casa, porque ela estava realmente sob uma pressão muito grande, sob um estresse muito grande, e o único pensamento que ela tinha era a responsabilidade que estava nas mãos dela sobre a vida de 96 famílias, porque eram 96 mil famílias, eram 96 mil funcionários, e ela entendia que isso, obviamente, tinha um impacto maior do que só para os funcionários, porque todos eles tinham, né, a sua vida pessoal e familiar. Então, era uma pressão muito grande, uma responsabilidade muito grande. E ela, com toda a autenticidade, de uma forma bastante genuína, com decisões difíceis, não significa que foi nada fácil, ela conseguiu reverter a situação. Em pouco tempo, ela pagou grande parte das dívidas, retomou não só a rentabilidade, mas também o crescimento de receita da empresa e conseguiu triplicar a cotação aí das ações que estavam em queda, e ela conseguiu, enfim, trazer para um novo cenário em que as ações triplicaram. Então, só para compartilhar um pouco de 2 exemplos mais concretos, né, de quanto a autenticidade realmente tem um impacto no negócio, inclusive, né? Muitas pessoas que são céticas e muito voltadas para o negócio, para o resultado em si, acabam, talvez num primeiro momento, achando que a autenticidade é uma bobagem, que não tem todo esse efeito. E aqui a gente tem 2 exemplos muito claros de que tem um impacto bastante relevante.
E não só a questão da autenticidade, mas tem um outro elemento aqui também comum entre esses dois exemplos, que são aplicados de forma bastante diferente, mas que é a questão da mentalidade, do mindset que essas pessoas ou que essas empresas tinham dentro da sua cultura. Alguém aqui já ouviu falar do mindset, aquela teoria da Carol Dweck, que ela fala do mindset de crescimento, a psicologia, a nova psicologia para o sucesso? Alguém conhece? Não? Legal. O Ivan Zanck, que também é um dos palestrantes da jornada sim. Experience. Legal. A Denise sim, André sim, eu também conheço, tá aqui até do lado do livro, né, do mindset fixo e mindset de crescimento, né? Perfeito, é isso mesmo, exatamente, Vitor, obrigada. Esse é o grande ponto, né? A Carol Dweck, para quem ainda não conhece, ela é uma professora de psicologia da Universidade de Stanford, ela é uma americana. Ela tinha uma inquietação muito grande que eu particularmente compartilho da inquietação dela, que era por que algumas pessoas são muito bem-sucedidas e outras não são tão bem-sucedidas, assim, no mesmo cenário, nas mesmas condições. E aí ela começou a fazer uma pesquisa que durou 20 anos. Ela começou no âmbito escolar e depois ela expandiu isso para o mundo corporativo. E ela concluiu, depois de 20 anos de pesquisa, que o mindset que a pessoa adota, né, a mentalidade, a crença que a pessoa tem em si mesma, faz muita diferença em todo o desdobramento que acontece ao longo da vida. E aí ela divide, como o Vitor bem falou, o mindset ou a mentalidade entre fixo e crescimento, que basicamente é a diferença entre os dois, né? Quando a gente fala do mindset fixo, é aquela mentalidade que acredita que ou você nasce talentoso ou você não nasce. Que as qualidades, elas são imutáveis. Não é possível você aprender grandes coisas ou desenvolver novas habilidades, né? Para quem usa mais o mindset fixo, o sucesso consiste em provar que você é bom, que você é inteligente, que você é talentoso. Que é aquele exemplo da Amber que eu falei, né? Se eu preciso provar que eu sou talentoso, eu não posso assumir a minha vulnerabilidade, porque senão eu vou perder o meu rótulo de talentoso, né? Tá muito na defensiva. Por quê? Porque ele não quer se expor, ele não quer correr o risco de ser vulnerável. Então, imagina que surja um desafio novo, um projeto novo, que ele nunca trabalhou e, portanto, exigiria aí novas competências, novas habilidades. Se a pessoa ela adota um mindset mais fixo, ela acaba evitando até esse desafio. Por quê? Porque ela fala, eu não sei fazer isso. Eu não sei, portanto, eu não vou me arriscar, porque eu não quero ter que lidar com fracasso lá na frente. Eu não quero ter que assumir que eu não dei conta de fazer. Então, é essa mentalidade que não acredita muito no poder do desenvolvimento, que ela é mais voltada para ou eu sou bom ou eu não sou, né? Isso a gente vê bastante frequentemente com esportes, por exemplo, né? É um jogador com talento nato, ele é excelente porque ele nasceu com esse dom, né? E não, às vezes, o quanto ele tem que se dedicar para ser quem ele é. Pega o exemplo do Cristiano Ronaldo, né? Tudo bem, ele pode ter nascido com uma predisposição a jogar bem o futebol, mas quantas horas esse jogador treina todos os dias? Quantos dias por semana ele treina para ter sido eleito? Quantas vezes ele foi já o melhor jogador do mundo? Né? Então, tem vários exemplos que a gente pode considerar aqui para exemplificar um pouco do mindset fixo ou de crescimento. E o crescimento é extremamente o oposto do mindset fixo, né? Quando ele se depara com algo novo que ele não sabe fazer, tem uma palavrinha que é a chave da diferença, que ele fala, eu não sei fazer isso ainda, mas eu posso aprender, né? Com prática, com treinamento, com técnica, eu posso sim desenvolver novas habilidades. O sucesso, no caso do crescimento, significa fazer o melhor possível. Não provar que é bom, ou que é inteligente, ou que é talentoso. E o melhor possível também não significa fazer melhor que outras pessoas. Significa fazer melhor do que eu mesmo fazia antes, né? Eu fazer sempre melhor do que eu posso. E ele persiste na dificuldade, ele não desiste, né? Ele abraça um desafio sempre entendendo que, na pior das hipóteses, ele vai aprender algo novo. Ainda que não seja o melhor resultado possível, alguma coisa nova ele vai aprender pelo caminho. Então, essa questão do mindset fixo e do mindset de crescimento, todos nós temos os dois. Ninguém é 100% um, nem 100% o outro. Né? Em determinadas situações, a gente adota mais o fixo, em outras situações, a gente adota mais o de crescimento, mas, obviamente, a gente tem uma predisposição a assumir mais um do que o outro. Né? Com mais frequência, eu tenho o mindset fixo, com mais frequência, eu tenho o mindset de crescimento.
E o que isso tem a ver com a autenticidade? Por que isso é importante? Porque se eu não tiver uma mentalidade mais voltada para o crescimento, acreditando que eu sim posso aprender coisas novas, que eu sim posso melhorar, né? Que é possível persistir na dificuldade e ser bem-sucedido, é muito difícil que eu seja autêntico, porque eu vou ficar preso lá na questão de mostrar que eu sou bom, de provar que eu tenho talento, e eu não vou me abrir para ouvir feedbacks, para demonstrar as minhas vulnerabilidades, para me mostrar humano para as pessoas, né? Então, essa é a relação que tem, e por isso o mindset, a mentalidade, né, que a gente adota, ela é fundamental para que eu consiga, de fato, evoluir na minha autenticidade. Tudo bem até aqui? Legal. Ótimo. Legal. E além do mindset, né? Além dessa mentalidade, tem outros elementos que nos ajudam aí a entender como é que eu desenvolvo a autenticidade, como é que eu ganho cada vez mais, né, esse aspecto genuíno para poder expressar para as pessoas. Eu brinco com a história do DNA profissional, né? Que tem uma chave que a gente pode traduzir como o nosso DNA profissional, que nada mais é do que aquele conjuntinho famoso que a gente conhece de competências, habilidades, atitudes e valores, né? Podem existir duas chaves parecidas? Sem dúvida. Similares pode. Iguais, nunca. Especialmente pelos 3 últimos elementos. Eu até posso desenvolver as mesmas competências, treinar e ganhar as mesmas habilidades que outra pessoa, mas ter exatamente as mesmas atitudes, ter exatamente os mesmos valores e ter vivido as mesmas experiências é impossível. Portanto, as chaves nunca serão iguais, né? E isso é o que transforma o nosso DNA em algo específico e tão genuíno, tão autêntico, né? Não tem cópia, não dá para copiar a chave de uma outra pessoa. E quando um líder ele se predispõe, né, a desenvolver a sua autenticidade, a melhorar a sua chave, requer muita coragem e honestidade de olhar para dentro, né, de aprofundar nesse autoconhecimento, de se deparar às vezes com coisas que não são tão agradáveis, com as quais ele talvez não goste tanto de descobrir, mas que é uma oportunidade para ele mudar a atitude, quem sabe até passar a valorizar, né, ou a acreditar em outros valores, e olhar para a sua experiência de uma forma protagonista. A gente aprende muito com tudo que acontece na vida, né? As coisas boas e especialmente as coisas difíceis também. Então, tudo que aconteceu ao longo da nossa trajetória fez a gente ser quem a gente é hoje, né? Então, às vezes, perder um emprego, um ente querido, né? Um divórcio, esses episódios muito marcantes na nossa vida têm um impacto direto na nossa formação. Se a gente assume um mindset de crescimento e a gente olha para isso com a predisposição a transformar essas lições de vida em questões mais positivas e produtivas, é uma fórmula maravilhosa para o sucesso. Agora, se a gente olha para isso e a gente se vitimiza, né, e fica preso a, olha como a vida foi cruel comigo, o universo não conspira a meu favor, obviamente isso não traz resultados tão positivos. E, naturalmente, antes de querer mudar o mundo, antes de querer desenvolver, né, as outras pessoas ou a equipe, o líder precisa olhar para ele mesmo e se desenvolver. Então, desenvolver a chave dele para então conseguir ajudar as pessoas a desenvolverem as suas próprias chaves também, tá? E agora eu quero convidar vocês aqui a fazer um exercício rapidinho. Imaginem uma casa, né, dividida aí com seus ambientes. Então, o quarto representa a sua vida pessoal, o escritório representa a sua vida profissional, a cozinha representa a sua família e a sala de estar representa os seus amigos, por exemplo. Então, dos diferentes ambientes da casa. Imagine que a gente quebre todas as paredes dessa casa. Isso tudo vire um ambiente único. Você conseguiria ser o mesmo em cada um desses ambientes? De novo, não precisam responder, é só para refletir. O quanto a gente consegue ser exatamente a mesma pessoa no trabalho, em casa, com os amigos, com a família, né? Ou o quanto a gente tem que se moldar para estar nesses diferentes ambientes. Lembrando que quanto mais eu preciso me adaptar, saindo de um ambiente para ir indo para o outro, né, nessas diferentes relações, mais isso requer de energia, consome minha energia. Dependendo do grau disso, pode levar até a adoecer mesmo, né? A trazer um nível de estresse, de esgotamento bastante importante. Então, é uma reflexão importante para a gente fazer e buscar cada vez mais ser a gente mesmo nos mais diferentes ambientes. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, mas é uma tarefa muito
como eu poderia dizer, muito prazerosa e muito produtiva. À medida que a gente consegue superar essas barreiras, isso traz realmente um resultado muito positivo, não só para a nossa vida profissional, mas especialmente para a nossa vida pessoal. E aqui, caminhando para o finalzinho do que eu queria compartilhar com vocês, a gente chega à grande pergunta, né? Eu entendi a importância, eu entendi que eu preciso, né, trabalhar duro em cima disso, mas como é que eu desenvolvo, de fato, a autenticidade? Quais são os elementos que me ajudam com isso? Primeiro que, assim como atletas e músicos, o líder, quando quer se desenvolver, ele precisa ter um plano e precisa praticar, né? E não perder isso do radar. Tem isso constantemente no seu dia a dia. Então, o primeiro tópico que não dá para a gente escapar dele é o autoconhecimento, que a gente já falou aqui em questões anteriores, mas que vai desde olhar para trás na minha história, reconhecer e aceitar tanto os fatos positivos quanto os negativos do que aconteceram comigo. É reservar momentos do meu dia para introspecção. A gente, hoje em dia, tem muitas distrações, né? Muitas pessoas dedicam pouco tempo para olhar para dentro. Ou eu estou trabalhando, ou eu estou com os filhos, com a família, ou eu estou no trânsito, ou eu estou no WhatsApp, ou eu estou numa rede social. E a gente não dedica tempo para parar e se conectar, e olhar para o nosso interior e entender o que de fato eu valorizo, o que para mim é importante, eu estou indo no caminho certo ou não estou. Outra questão é o feedback, que a gente já falou também. Pedir de uma forma genuína, estar aberto para o que vem das pessoas, né? Se aceitar exatamente do jeito que você é. Não negar nenhuma parte do que você é. Só à medida que a gente se aceita, a gente também pode aceitar o outro. Eu não consigo aceitar a pessoa da minha equipe, né? Ou a falha que a pessoa da minha equipe tem, quando eu não consigo fazer nem isso comigo mesmo. Então, o primeiro passo importante é a gente se aceitar para conseguir aceitar o outro. O autoconhecimento também tem a ver com buscar equilíbrio na sua vida, né? Um líder autêntico, ele tem consciência da importância de equilibrar trabalho, família, momentos de lazer, descobrir atividades que tragam prazer realmente, que às vezes funcionam como válvula de escape para aguentar aqueles momentos mais difíceis do dia. Então, buscar esse equilíbrio é algo fundamental. E, obviamente, a questão dos valores que a gente já falou, né? Ter clareza sobre os seus valores. Mas mais do que ter simplesmente clareza dos seus valores, é testar os seus valores sob pressão. É muito fácil identificar valores quando está indo tudo bem. A carreira está bem, a vida pessoal está bem, não tem nada de errado. O teste vem para valer quando a nossa vida está em xeque por alguma razão, né? Ou a carreira está na balança, eu me deparo com uma situação no trabalho que, dependendo do valor que me afeta, eu prefiro abrir mão daquele emprego do que ter que abrir mão daquele valor. São nesses momentos de pressão que a gente descobre quais são verdadeiramente aqueles valores que a gente não abre mão de jeito nenhum. Eu perco uma amizade, eu perco o emprego, mas daquele valor eu não abro mão, porque aquilo é algo realmente que tem muita importância para mim. E os valores, na verdade, quando eles são traduzidos em ação, eles viram os princípios da liderança, né? Isso norteia também as nossas decisões enquanto líderes, quando eu decido por dar mais uma chance para desenvolver alguém, ou quando eu decido eventualmente por desligar alguém, quando eu perdoo uma falha grave. Isso tudo nos ajuda a ter clareza e nos dá a direção de qual é o melhor caminho a seguir. O outro passo importante que eu queria compartilhar com vocês, e que é maravilhoso quando a gente consegue encontrar um trabalho, né, obviamente, que nos dê essa oportunidade, que é juntar as habilidades com as motivações. Então, se eu consigo juntar o que eu faço bem com o que eu gosto de fazer, é o mundo perfeito, né? Nem sempre isso é possível num trabalho único, mas, de novo, lembra lá do autoconhecimento de buscar atividades que deem prazer. Se a minha grande motivação não está na atividade que eu exerço hoje profissionalmente, onde é que eu vou fora do trabalho, na minha hora livre, né, no meu tempo aí livre, executar atividades que tragam esse prazer, que tragam essa motivação, porque isso me dá energia, inclusive, para lidar com o restante. Construa uma equipe de apoio. O Bill George fala muito disso dentro da prática e da liderança autêntica, que é: você precisa estabelecer relação de confiança com as pessoas. Minimamente, comece por uma pessoa, mas a confiança no nível de ser aquela pessoa que você pode verdadeiramente ser quem você é, com todas as belezas, né, e as questões difíceis que isso traz. Que você não vai ser julgado, que você não vai omitir nenhuma informação com medo disso. Então, é muito importante que você tenha dentro do seu ciclo aí de relacionamentos alguém que seja esse ponto de apoio, né? Se você conseguir isso dentro da sua equipe, com a equipe toda, é maravilhoso. Mas comece devagar, se você não tem isso ainda. Comece com uma pessoa. Tem gente que encontra esse apoio no cônjuge, tem gente que encontra num amigo, tem gente que encontra em alguém do trabalho.
Em último caso, se você não tem ninguém da sua relação que possa ser esse apoio, às vezes buscar a ajuda de um profissional ajuda, né? Fazer uma terapia, enfim, um coaching, algo que te ajude onde você possa sentir que é um ambiente seguro para você ser você mesmo. Porque isso vai te permitir, primeiro, se ouvir falar de questões que talvez sem falar você não perceba, e segundo, alguém que seja neutro, que não te julgue, mas que possa te ajudar a refletir sobre essas questões que são tão importantes. E te ajuda a manter os pés no chão. É aquela pessoa que você confia e que te conhece no seu melhor e no seu pior momento, e que quando você escapa da linha, porque todos nós escapamos em algum momento, vai te sinalizar e falar, eu acho que aqui você está fugindo um pouco dos seus valores, eu acho que aqui você está fugindo um pouco do que você acredita, do que você se propôs a fazer. Então, essa é uma questão bastante importante, tá? Integre todos os aspectos da sua vida, que é o exemplo da casinha lá que eu falei. Se você conseguir quebrar todas as paredes e conseguir ser você mesmo nos mais diferentes ambientes, você está integrando aí todos os aspectos da sua vida para ser quem você é, não importa onde você esteja. E o último aqui, e super relevante, é saiba qual é o propósito da sua liderança. De novo, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Ninguém quer seguir pessoas que não sabem para onde estão indo. Então, se eu quero influenciar pessoas, se eu quero que a minha equipe me siga, se eu quero inspirar a minha equipe, eu preciso ter clareza do meu propósito, eu preciso ter clareza de onde eu quero chegar, porque só assim as pessoas vão realmente terem interesse e curiosidade de me acompanhar. E aqui uma última questão que permeia tudo isso, né? Ter a autodisciplina. Não entendam que um líder autêntico, ele só está focado nas pessoas e não nos resultados. Muito pelo contrário, ele também tem foco nos resultados, mas ele atinge isso através das pessoas. Ele busca a melhor forma de fazer isso, né? Então, a autodisciplina, ela é fundamental para que ele consiga buscar o autoconhecimento, usar os seus valores, testar esses valores, né? Construir a sua equipe de apoio e fazer todos esses passos que a gente está dizendo que é importante. Então, não basta ter bons valores se você não consegue convertê-los em ações práticas. E a autodisciplina é fundamental para que você consiga viver de acordo com isso, tá? E para finalizar, antes de abrir aqui para qualquer pergunta, comentário, para a gente trocar mais um pouco, eu deixo uma última reflexão de qual é o propósito da sua liderança. Então, se hoje você é um líder, né? Tendo escolhido este caminho ou não, por que você faz o que você faz, né? O que você faz para mudar o mundo, para contribuir para as pessoas? O que te faz levantar da cama todos os dias para ir lá e lidar com o desafio que é gerenciar ou liderar uma equipe, né? E o que você está fazendo para seguir o seu coração, né? Você está parando para se ouvir? Você está parando para realmente dar atenção para o que é importante para você? Então, é a última reflexão que eu deixo aqui. Agradeço um monte pela paciência de me ouvir e pelas contribuições e fico super à disposição para a gente trocar mais um pouco e compartilhar mais informações. Excelente, Renata, excelente. Achei fora da curva a sua apresentação e eu falo com referências, né? Também trabalho na área de autoconhecimento, na área de desenvolvimento humano, na área de transformação de cultura organizacional. E o conteúdo que você traz é muito consistente. As reflexões, as perguntas, os exemplos que você traz, adorei muito. E essa reflexão final, meu sócio, o Eduardo Almeida, né? Ele sempre faz uma pergunta, né? Justamente, por que você quer ser líder? Aí, a maioria das respostas são porque eu quero ter mais poder, ser mais reconhecido e ganhar mais dinheiro. Perfeito. Esses não são propósitos inspiradores, né? São propósitos egocêntricos que não inspiram. Mas quando o propósito é gerar mais valor para a empresa, desenvolver mais a liderança, tornar mais clara a visão, isso inspira mais e engaja mais a liderança. Espetacular. Que legal, Vitor. Muito obrigada. Pessoal, fala, Eric. Desculpe. Na verdade, eu queria reforçar isso que o Vitor falou, Renata. É muito bom, né? Porque, veja, você traz uma abordagem de uma forma simples, assertiva, clara, consistente, transversal. Olha só, eu estou pescando aqui, eu anotei, porque eu não queria perder isso, tá? Que sugere reflexão, ação, adaptação, mudança. Você traz uma abordagem que tem uma base didática, muito pedagógica,
e para ser coerente, muito autêntica. Então, que bom, Érico. É muito bacana, dizer que é bacana é pouco. Eu acho que tem muita gente ainda, a gente ficaria provavelmente aqui durante muito tempo, mas nós temos o espaço para perguntas, e eu vou pedir, Vitor, para você fazer essa condução que você faz tão bem e nos ajudar aí no chat e na interação com Renata. Eu queria Obrigada, Érico. Muito obrigado aí por nos brindar com essa excelente apresentação. Obrigada, Érico. Uma oportunidade de compartilhar conhecimento, aprendizagem, né? Troca. Que bacana. Muito obrigada. Fico muito feliz que você tenha gostado. Obrigada mesmo. Vitor. Perfeito, Érico. E esse é meu propósito, né? Realizar conexões. Então, nada mais justo, né, do que eu conectar perguntas com a Renata. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de trazer alguma reflexão, algum questionamento, alguma dúvida de como que a gente pode implementar um planejamento estratégico de autenticidade na nossa organização? Aí, Marcelo Barros falando, te dando parabéns, fantásticas suas colocações. Obrigada. Ô, Vitor. Opa! Marco Antônio. Grande Marco Antônio, por favor. Embora eu não esteja hoje no meio corporativo, eu sou uma pessoa que já me aposentei, sou professor, e muito do que ela falou aí hoje, a gente já podia ter praticado e melhorado os nossos resultados. Eu estou agora, é aquela coisa do aprendizado. Mas é importante para mim, hoje, como o meu papel como conselheiro do Conselho Consultivo, é a liderança com a comunidade. Né? Então, me chamou a atenção muitas atitudes, muitas ações que podem ser aplicadas para que você trabalhe com a comunidade. E uma coisa que é muito importante, que a comunidade presta muita atenção, é na questão da autenticidade. Né? Se você não demonstra que é autêntico, que é verdadeiro, você não adquire a confiança das pessoas. Então, o que você diz gera dúvidas, a não ser que você tenha essa autenticidade e tenha essa confiança que vai ser adquirida de acordo com os seus valores e de acordo com o seu posicionamento perante as pessoas. Isso que eu gostaria de comentar. Excelente. Excelente. Excelente mesmo. Ô, Renata, eu tenho uma pergunta. Sim. Na sua visão, quais são as principais evidências de uma pessoa autêntica e de uma pessoa que não é autêntica? Essa é uma pergunta muito interessante, Vitor, porque é difícil a gente dizer quando uma pessoa é autêntica, mas é muito fácil a gente perceber quando ela não é. Então, se você está lidando com alguém que não é autêntico, facilmente as pessoas percebem isso, porque ela normalmente tem colocações mais rasas, ela não tem tanta profundidade, ela traz um ponto, né? E se você faz uma segunda pergunta, às vezes ela não consegue mais elaborar em cima daquilo, ela não consegue continuar se colocando, você percebe que aquela não é uma ideia dela, não é uma crença dela, não é um valor dela, porque ela não consegue com profundidade, né? Se ela tenta imitar alguém, se ela tenta copiar alguém, o que ela vai ter é uma visão mais superficial. Então é difícil você dizer exatamente quando alguém é autêntico, mas você tem alguns sinais, né, disso, de entrar numa discussão mais profunda e você tirar elementos mais interessantes, pegar exemplos, e aí, obviamente, quanto mais você conhece a pessoa, mais fácil fica. Às vezes, numa interação única é mais difícil você perceber, mas quando você convive com uma pessoa, rapidamente você se dá conta de se aquilo é ela ou se ela está tentando imitar alguém, porque aí as colocações, as atitudes e etc, elas são muito mais superficiais. Acho que isso o quanto essa pessoa ela é melhor do que todo mundo, ela é ótima, ela não tem erro nenhum. Você pega candidato em processo seletivo, por exemplo, né? Aí você pede para ele compartilhar com você um desafio, uma dificuldade, enfim, um defeito que ele tenha. Aí ele fala,
sou perfeccionista. Não quer demonstrar vulnerabilidade, né? Obviamente, ele tem outros defeitos além desse, porque todos nós temos, né? E, naturalmente, ele está num ambiente que ele não se sente seguro, ele quer muito a vaga, enfim. Você sabe que ele vai medir muito as palavras para falar naquele momento. Mas, às vezes, a gente percebe essas atitudes também no dia a dia. Aquela pessoa que ela é sempre boa em tudo, que ela nunca assume erro de nada, que ela nunca está vulnerável, que ela é sempre excelente em tudo que ela faz. Essa pessoa provavelmente também não tem um índice muito alto de autenticidade. Perfeito. Legal. Alguém mais? Vitor? Oi. Olha, tem uma... Na verdade, tem uma... Tudo bem, Edmilson? Tudo bom? Renata, você fez uma explanação fantástica, porque é um compêndio daquilo que você precisa aprender para ser líder. Não é? Agora, é uma pergunta assim, bem pragmática, me perdoe. Na sua experiência de trabalho, você já encontrou alguma liderança que reunisse todas estas qualidades? 100% não, mas bem próximo disso, mas pouquíssimas vezes, viu, Edmilson? Eu, como trabalhei em recursos humanos, né, por muito tempo, não só os meus líderes diretos, mas eu acabava lidando muito com outros líderes da organização. E mesmo agora, como consultoria, eu acabo lidando com muitos líderes diferentes. Então, infelizmente, poucos, não muitos, eu ainda consigo contar nos dedos quantos foram, e não 100%, mas muito próximo de entender isso como uma liderança autêntica. Alguém que é genuinamente preocupado com o outro, que tem esse equilíbrio bom entre a entrega do resultado e a preocupação com o desenvolvimento das pessoas, que assume quando tem uma fragilidade ou quando não sabe fazer algo, né? Muitas vezes eu já tive líderes que faziam isso, eu não tenho a menor ideia de como resolver essa questão que você está me trazendo, vamos pensar juntos, né? Vamos buscar alternativas, enfim. Então, vários dos elementos, sim. O que eu acho que falta ainda, e que eu não encontrei ao longo da minha vida, era observar essa questão de quebrar as paredes, que a gente brincou, né? E você perceber que a pessoa é exatamente ela mesma lidando com a equipe, com o diretor, com o presidente, com o colega na hora do almoço. Aí você percebe um pouco os diferentes personagens aí que as pessoas às vezes colocam, né, para lidar. Alguns mais, outros menos, mas eu acho que esse é dos maiores desafios, talvez, que eu tenha encontrado nas lideranças todas que eu vi ao longo da minha trajetória. Perfeito. Obrigada, Edmilson. O Ivan Zé que está contribuindo aqui também no chat, viu, Renata? Falando que o mercado ainda não permite autenticidade. Perfeito. Excelente. Estamos nessa transformação, verdade, sem amor. Ainda estamos carentes de nos desenvolvermos no amor. Uma questão mais pragmática de inteligência espiritual. Concordo. Perfeito. 100%. Às vezes, né, a pessoa autêntica é o prego que se destaca. Exatamente, Vitor. Acho que esse é um excelente ponto e é uma das principais barreiras que a gente encontra hoje, né? Claro que eu consigo, em algum grau, ser autêntico sempre, mesmo que o ambiente não permita, né? Imagina que eu estou lá no trato com a minha equipe. Eu posso estabelecer apesar que da cultura da companhia não ser talvez favorável a isso, né? Na sua melhor forma, mas se eu tenho uma relação de confiança, eu consigo estabelecer uma relação de confiança com a minha equipe, eu consigo exercer um pouco da minha autenticidade ali. Talvez com o presidente ainda não, eu preciso segurar algumas coisas porque o ambiente não me permite, mas em algum grau é possível a gente exercer a autenticidade. Mas, de novo, a autenticidade, para eu sentir que eu posso ser eu mesmo, né, eu preciso de uma relação de confiança, porque senão eu não vou me sentir seguro para fazer ou para compartilhar as minhas vulnerabilidades, os meus medos, os meus receios. Então, eu não tenho a menor dúvida, concordo em gênero, número e grau, que nas corporações isso ainda é um desafio muito grande. O meu convite é, tenta pequenininho, se não dá para quebrar todas as paredes de uma vez só, tenta num cômodo, eu vou ser eu mesmo aqui com a minha equipe, né? E aí, à medida que for possível, que vai sentindo os resultados, talvez você consiga expandir isso para outros ambientes depois. Mas começa, porque o primeiro passo ele é importante para a gente sentir que realmente isso tem um efeito e é possível. Começar pequeno é possível. Sensacional, sensacional. E até me veio um insight te escutando, né, Renato? Sobre... Existem, né, os sete tipos de inteligência, né, de Malcolm Gladwell. Ele fala da inteligência sinestésica de linguagem, espacial, aí vai para interpessoal, intrapessoal. Já tem mais duas novas, que é a inteligência espiritual, inteligência emocional, inteligência naturalista, já estão falando também que é a relação do ser humano com a natureza.
E quem sabe aí você não pode desenvolver a inteligência autêntica? Não existe isso ainda, viu? É verdade, é verdade. É um nicho. É um nicho aí, dá para... Bom, o nosso mentor espiritual, Luiz França, ele faz aqui faz um registro aqui no site que eu convido ele a fazer isso, abrir o microfone e fazer pessoalmente. É muito interessante. Por favor, França. Na França. Bom. França? A velocidade está comprometida lá. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Está dando umas interferências. Estão me ouvindo bem? Ah, agora sim. Agora sim, rapaz. Então, o que eu quero dizer é que o mercado é mercantilista. E esse mercado mercantilista vai desaparecer, porque uma nova onda de organizações estão nascendo ou se transformando. E essa nova onda de organizações são voltadas para servir o mundo. E nesse servir, serve de todas as formas, inclusive com a sua prosperidade. É verdade. E vai ter espaço para a autenticidade, sim, é o que eu acredito. Muito bom. Exatamente, concordo. Ele só não disse o que ele escreveu ali, que a autenticidade vira pauta musical no baile das novas organizações. Muito bom. Muito poético, inclusive. O pessoal está chegando aos finalmente. Eu gostaria de... se fez sentido para você essa palestra... Oi? Deixa eu só fazer um questionamento aí, claro, Renata, querida, por favor, rapidinho. Renata, termina que quando você consegue ter essa liderança com a sua equipe se destaca dentro das outras, dentro de uma organização. E aí gera muito ruído de comunicação, gera muito ciúme, muita inveja e termina aqui sendo alvo, sendo vidraça a sua equipe. Eu queria saber a sua opinião de como lidar com isso, porque aí a sua equipe se sente fragilizada nesse momento e tem hora que você não consegue blindar a sua equipe com relação aos bombardeios que vêm. Então, tudo vira sendo a vidraça de vidro, né? O telhado de vidro a essa equipe que se destaca por esse tipo de comportamento. Eu queria a sua opinião. Olha que interessante, Juliana, a sua colocação, né? Porque uma equipe assim diferenciada deveria servir de exemplo para outras equipes se inspirarem e fazerem isso também, né? E não o contrário. Mas a gente sabe que ainda, infelizmente, existe muita competição, muitas vezes, no mundo corporativo, e que isso acaba, de fato, acontecendo, né? Tudo depende também, eu acho, um pouco do posicionamento dessa equipe, né? Então, o quanto essa equipe também consegue usar da sua autenticidade, do seu interesse genuíno de contribuir para o outro e ajudar com que outras equipes também desenvolvam, né? Um trabalho aí, um comportamento, uma atitude parecida, ou acabam realmente se colocando numa posição de nós somos a equipe diferente da organização e a gente tem prestígio por isso, porque aí naturalmente se vem um comportamento parecido com esse, acaba gerando ainda mais ciúmes, né? Então eu concordo com você que pode sim gerar uma certa resistência de outras áreas. O que eu sugeriria é tentar compartilhar um pouco de boas práticas, de novo, de uma forma genuína, com a melhor das intenções de expandir um pouco desses bons resultados, né, para outras áreas da organização, mas trazer as pessoas para o mesmo lado, né, mais do que ficar essa equipe diferenciada de um lado e o restante do outro, como é que a gente faz para integrar essa equipe, que essa equipe consiga ajudar as demais equipes também e contribuir para o desenvolvimento de todo mundo e, obviamente, para os resultados da organização. É perfeito, assim, e muitas vezes você tem até a colaboração dos outros membros das outras equipes, mas o líder, quando o líder é fechado a isso, ele não consegue enxergar. A gente sabe que hoje em dia tem muitos líderes que jamais vão reconhecer que não sabem uma coisa, que jamais eles vão se sentir vulneráveis. Então, eles preferem errar a ouvir até os membros da própria equipe. É verdade. Né? Insistir no erro muitas vezes, né? Sim. É uma pena, né? É uma pena. Obrigada. Obrigada, Juliana. Bom, gente, eu acho que... Vitor, tem mais alguma pergunta que ficou aí? Não, acho que... Registro nosso?
responder todas as perguntas. Tem aqui Denise, aqui em São Paulo, onde temos uma... Deixa eu ver aqui. Aqui em São Paulo, onde temos um grupo de empresas comerciais, o desligamento sem humanidade tem assolado aqueles que precisam trabalhar. Bom, é um registro, né, enfim, melancólico, enfim. De certa forma, isso colide com tudo que a gente ouviu, né, com todo esse espírito de leveza, de busca, né, da essência do outro, que a gente... Isso, olha, aqui, de forma tão brilhante, a Renata sugeriu que a gente, pelo menos, tentasse exercitar. A gente sabe que, no dia a dia, existe uma série de armadilhas, mas, mais do que isso, são os vícios, né? Aqueles paradigmas, aquelas coisas que a gente carrega, aquelas crenças todas, e, realmente, eu acho que o momento nos convida a fazer uma reflexão sobre tudo isso e ter um olhar diferente. Não é um olhar diferente para ser bonzinho, para ser menos malzinho, nada disso. É para ser gente, para ser pessoa e olhar o outro cada vez mais como pessoa. Então, isso não perde, a gente não diminui a importância, o valor, os propósitos, os objetivos das organizações, mas a gente contribui para elevar o valor que precisa ser visto das pessoas enquanto base dessas organizações. Então, Renata, mais uma vez, aí te agradecer muito, adorei a sua palestra. Olha, gente, eu estou falando aqui não como representante da FIC, como pessoa, Érico. Muito bacana, muito leve, muito clara, muito didática, tudo que eu disse antes. Eu ficaria repetindo aqui mais vezes. Que bom! Então, vamos encerrar, Vitor? Vamos encerrar, pessoal. Eu gostaria de conversar com vocês que, caso tenha feito sentido, se essa palestra, né, da Renata contribuiu para conectar vocês ainda mais com a autenticidade, a gente vai ter uma outra palestra na sexta-feira. E eu gostaria que, se possível, se vocês puderem comunicar esse evento que nós estamos fazendo para a rede de vocês, vai ser excelente, pessoal. Vai ser excelente, porque a gente deseja levar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível, né? Para o máximo de organizações possível, para que as organizações evoluam. E essa experiência pessoal que nós estamos tendo, ela seja cada vez mais significativa, com sentido, e nos torne cada vez mais a nossa própria obra-prima, né? Que aí eu gostei da etimologia da palavra autenticidade. Essa daí é nova para mim. Gostei. Então, essa de hoje fala sobre autenticidade, a de sexta-feira fala de a magia da resiliência. E as coisas se casam, né? Totalmente, totalmente. Precisa ser muito resiliente para ser autêntico. Exatamente. Obrigado a todos vocês, obrigado pela participação das empresas, enfim, vamos nessa. Obrigado mais uma vez, Renata. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar com vocês, realmente foi bastante produtivo e eu adorei as trocas. Obrigada de verdade, de coração. Tchau, pessoal. Até a próxima. Excelente tarde. Até sexta-feira, pessoal. Até. Tchau, tchau.